Simplesmente Zico, uma das grandes lendas do Flamengo de todos os anos, falou sobre a qualidade e quem é o melhor time do Brasil nesse momento e obviamente falou do Felipe Luiz. Então vamos voltar um pouco, porque eu quero vos mostrar um desabafo do Pilhado e também de uns vascaínos, que tá no BarbaCast, meu amigo, o link vai estar na descrição, para vocês verem esse desabafo sobre a qualidade do Felipe Luiz nesse momento. E uma pergunta para você, como sempre: o Felipe Luiz tem elenco, tem time para aguentar a temporada toda, mano? Se tem, me diz quem é o jogador-chave, pode ser trocado e ainda assim aguentar o ano todo. Cara, eu acho que o Felipe Luiz ele tem um quê de Guardiola. No que eu quero chegar? Ele é um estudioso como era o Guardiola quando era jogador. Isso me foi contado uma vez numa entrevista que eu fiz com o Evariste Macedo. Acho que eu até te falei isso. Quando era treinado por ele na Arábia. O Evariste dizia que o Guardiola chegava perto dele, conversava, anotava os treinamentos. Exatamente o que fez o Felipe Luiz em determinado momento da carreira, que já deve ter vislumbrado, falou, cara, eu vou virar treinador, deixa eu já começar a beber nessa fonte. Foi o Jorge Jesus, com certeza devia trocar muita ideia com o Simeone e com tantos outros grandes com quem ele trabalhou. Sim. Eu acho ele um cara muito inteligente, de ideias de futebol bem interessantes, claro que favorece a ele o elenco que ele tem nas mãos, mas outros tiveram e as ideias não eram dessa qualidade. Então assim, eu acho que ele é um cara de uma visão 360, uma visão macro do que é o futebol. E ele vai muito além das 4 linhas. Ele me parece uma pessoa, eu gosto das entrevistas dele, apesar do rei passar pano para ele, mas eu gosto... Erro, não tem por que passar pano. Não, eu gosto das entrevistas dele porque ele é muito sóbrio, ele faz a leitura do jogo que você enxergou. Claro que o treinador puxa muito pro lado dele, pô, o Varela jogou bem, ele jogou muito bem, ele potencializa, claro, mas isso faz parte do jogo. Sim. Porém, ele não é aquele cara que tenta mascarar. Pô, tu viu um jogo que não conseguiu fazer uma finalização. Eu falei, não, mas a posse de bola, o lateral cobra... Não, ele vai olhar Sim. e vai te apontar o caminho. Sim. E o Flamengo apresenta variações que não apresentava com os últimos treinadores. Então, assim, é legal assistir o Flamengo jogar. Eu narro muitos jogos do Flamengo para Flash Score. Eu quero mais que o Flamengo vá muito mal nos 2 jogos da semifinal, mas a gente sabe da qualidade do adversário. Então, eu entendo, é cedo para dizer de trabalho para a seleção brasileira, acho que é muito cedo ainda. Porém, ele caminha para ter um futuro como um treinador longevo, não é aquele treinador sazonal, que chegou agora, ganhou 2 títulos, 3, sumiu. Não, ele é um cara que tem inteligência, um cognitivo que a gente percebe pelas ações, pelas atitudes, que já tinha em campo. Não consigo mais ir à linha de fundo, mas vou compor aqui atrás. Vou fechar e deixar alguém correr lá na frente. Se eu for, eu tenho que pegar um atalho para vir aqui atrás. Então, assim, ele é um cara inteligente. Então, um cara inteligente num esporte coletivo sobressai. Sim. A primeira solução que qualquer um faria, tiraria o Gabigol, foi o Gabigol que foi. Qual era a primeira solução? Eu também. Entendeu? Qual era a primeira solução? Ele tá recuando o time. Tá chamando o time. A primeira solução que qualquer um faria, tiraria o Gabigol, foi o Gabigol que foi expulso. Foi o Gabigol, não, foi o Bruno Henrique e o Gabigol que saiu. Então, mas qual era a primeira solução que você ia pensar? Vai tirar o cara, vai meter um zagueiro ali e pronto, fechou aquilo ali. Sim. E aí, faz o quê? Não é simples. Não é simples. Só povoar não resolve. Não. E o Corinthians estava vindo numa crescente. E provavelmente, algumas situações de jogo, ele treina. Você não vai treinar jogar com -1. Sem dúvida. Mas você saber o posicionamento. Porque ninguém faz aquilo de orelhada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. No futebol profissional, no alto nível, não tem como. Tem uma coisa do Felipe Luiz que é corajosa. Eu acho que a maior característica do Felipe Luiz é coragem, cara. Sem dúvida. Porque ele chegou no Flamengo e falar que esse time aí, se não jogar, a culpa é dele... Ele busca, ele que não tava, o time não tava jogando. Não tava. Assim que ele chegou. Eu lembro. Ele chegou e falou: lembra do Flamengo, com a qualidade que tem, não jogar, a culpa é minha. Ele coloca nele uma responsabilidade absurda. Só que ele não faz isso de forma bravata, né? Não, exatamente, é lógico. Exatamente. Lógico. Então, torcedor, o que a gente tá pedindo é isso. Se não jogar, a culpa é minha. Exatamente. Não culpe os caras. Mas assim, todos os outros treinadores que saíram, o Tite, foi toda hora dava uma desculpa. Era ciência, não, e sempre calendário. Ele ele chegou e falou: a culpa é minha, o Flamengo teve. O Felipe Luiz perdeu o ataque inteiro, pô. Pedro, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E você não vê nenhum jogo, ele dando uma desculpa. Não dá. Ele não dava desculpa. Não dá. E outra coisa, quando ele chegou, rotularam ele. Vai voltar a panela de 85. Exatamente. A broderagem, que não sei o quê. Ele chegou no Gabigol e tirou o Gabigol numa decisão, pô. O Atlético Mineiro ele tirou. E assim, não é qualquer um que vai ter essa coragem. Não é qualquer um que vai chegar... Não, primeiro não é qualquer um que bota o Gabigol quando o Gabigol não jogava. Então, quando o Gabigol tava mal pra caramba, ele bancou o Gabigol. Isso. Aí, parece que foi por acaso que o Gabigol chegou naquela jogo contra o Atlético Mineiro e meteu o gol.
Foi a melhor partida do Gabigol, sei lá, dos Em últimos 2 anos. 2 anos. Entendeu? Isso é mérito do Felipe Luiz. Total. Olha Do aqui, Felipe Luiz. uma frase do Alexandre hoje lá no Ninho do Urubu. Entendo o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos no Maracanã, é como se ele estivesse jogando 2 jogos fora de casa. E o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Não, mas não é, porque o Maracanã não tem a... No Carioca é neutro, pô. Não. No Carioca o Maracanã é neutro. Mas você entra no Maracanã, você não tá vendo que ele não é neutro. Tá todo customizado pro Flamengo. Não, mas não na parte do Vasco, pô. Não, claro que o Maracanã Ah, todo. não, cara, não. O vestiário, tá Não, É o Fluminense e Amando. o Flamengo. Não, pô. mas quando. Não. As coisas estão customizadas no Maracanã. Não, aí quando... Tem coisa que você não muda. Você não muda. O vestiário que o Flamengo fica. Ah, mas não eu acho que muda. isso, cara, isso aí é muito pequeno, cara. Não acho que seja tão Isso não vai pequeno, interferir não. se o Não, Vasco não é- não não. se tiro fora. Porque o Flamengo queria os 2 jogos no Maracanã. Até porque o Felipe Coutinho criticou a grama sintética e o Nilton Santos tem a grama sintética, que é o estádio do Botafogo. Ou seja, são elementos de rivalidade, mas é uma freguesia surreal. O Vasco é até feio a gente ver o Vasco se apequenar desse jeito diante do seu maior rival, pô. São 30 jogos, gente. 2 vitórias em 30 jogos. E agora, essa semifinal de Campeonato Carioca, onde o Felipe Luiz, né, aí dando notícia, porque o Felipe já falou várias vezes que ele não vai machucar jogadores por causa do Campeonato Carioca. De acordo com a Raíssa Simplício, o Felipe Luiz vai discutir com a comissão técnica do Flamengo sobre poupar alguns jogadores no clássico contra o Vasco. É verdade. Por causa da grama sintética do estádio Nilton Santos. Tá? Segundo informações da imprensa, Danilo, que é um dos exemplos da cautela com gramado sintético, está fazendo um trabalho de controle de carga após um incômodo muscular e não vai jogar o clássico. Até poderia ir no sacrifício, mas o Felipe Luiz não vai fazer isso. Tá certíssimo o Felipe Luiz, gente. Tem que poupar mesmo, até porque o time misto do Flamengo tá jogando muito bem. E aqui, de verdade, eu não vou ficar aqui sendo politicamente correto, não é clubista, mas o time misto do Flamengo hoje é mais forte que o time titular do Vasco. Verdade. Não tem. Fosse um jogo só, você até dá uma sortezinha, fecha, segura nos pênaltis e tal, mas em 2 jogos não tem chance nenhuma, imagina, não dá. É muita diferença. Até porque, vamos supor, o Vasco amanhã consegue uma vitória. Eu acho pouco provável. Com o time que o Flamengo for. Aí no segundo jogo, se o Flamengo for pra valer, não tem o que fazer. Não dá. A diferença é muito grande entre os dois. Muito grande. Não vejo nenhuma chance do Vasco, não. E agora, bora ver o desabafo do Zico, mano. Se liguem só. Eu acho que o Flamengo está mais ajustado, mais equilibrado. Botafogo e Palmeiras perderam muitos jogadores. Não é fácil você fazer um time campeão, você ter uma manutenção. Então, os jogadores chaves do Botafogo e que ajudam, quando eles estavam em campo, ajudam os outros, a perda de, por exemplo, quem é que estava ali nas principais jogadas do Botafogo no ano passado? Era Luiz Henrique e Almada. E aí, favorecia para o Igor Jesus, favorecia para o Savarino. Eles não eram a referência era os outros 2. Então, eles ficavam muitas vezes mais relaxados. Agora, eles é que são as referências. Então, eu acho que a mesma coisa aconteceu quando o Palmeiras perdeu o Scarpa. Aí depois perde o Dudu. Cara, o Veiga passou a ser mais olhado. Pô, esse é cara aqui. Então, ficou mais sozinho. E isso é normal. Que aconteça nos grandes times, os caras ganham muito e as transações acontecem. Então eu acho que hoje Flamengo fez contratações já no ano passado, foi ajustando o time e tal. Então esse ano começa a fazer investimentos pontuais, onde o Felipe Luiz, precisa aqui e tal. Então eu acho que o Flamengo está mais, a meu ver, está mais equilibrado e está com mais peças de reposição. Quero saber a tua opinião sobre isso, sobre o que o Zico falou, que o Flamengo é o clube mais preparado nesse momento. Um dos grandes ídolos da nação a falar a verdade, mano, sobre o Felipe Luiz, sobre a qualidade. Espero que vocês tenham gostado disso. Se inscreve no canal para mais, me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos. Valeu e fui!